Olá, seja bem-vindo à TV Câmara Jacareí. Começamos juntos mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro. Muito obrigado pela sua audiência. São exatamente 9 horas e 10 minutos. Começando agora o Bom Dia Jacareí, o seu telejornal. Aqui você acompanha ao vivo as notícias da cidade e constrói junto com a gente esse telejornal que tem a tarefa de trazer informações relevantes para a nossa população. Hoje tem reportagem sobre a sessão solene ocorrida na semana passada aqui na Câmara Municipal, que celebrou o tratado de 120 anos de amizade entre Brasil e Japão. E em tempos de dinheiro curto, vamos falar mais uma vez sobre como sacar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, aquele depósito mensal de 8% do salário que todo empregador é obrigado a depositar em conta bancária em nome do empregado. Tem algumas regras e nós vamos explicar para vocês. Esse e outros assuntos você confere aqui no Bom Dia Jacareí. Ao meu lado estão aqui os jornalistas Elton Rivas e Cristiane Prisibischi. E você está sintonizado na TV Câmara Jacareí, canal 61.4 aberto digital e também 12 na sua operadora net de televisão. Bom dia, Elton. Bom dia, Cris. Vamos começando então mais um Bom Dia, que é agora no fim de novembro. O Tratado de Amizade entre o Brasil e Japão completou 120 anos em 2015. Em 1987, com o tratado em vigor, iniciou-se a instalação das missões diplomáticas brasileira e também japonesa. A missão diplomática japonesa foi instalada em agosto em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e a missão diplomática brasileira em setembro do mesmo ano no Japão. Aqui em Jacareí, a data foi comemorada durante sessão solene realizada pela Câmara Municipal. A celebração faz parte do calendário oficial da cidade, graças a uma lei aprovada pelos vereadores. Vejamos na reportagem. Uma noite para celebrar a cultura, a tradição e os costumes japoneses, relembrar o início das relações diplomáticas entre Brasil e Japão após 120 anos de amizade. Hoje, a sociedade nipo-brasileira, ela representa bastante para a coletividade brasileira, no caso. Então, a gente tem que ter orgulho de ser descendente de japoneses, né? E nada melhor do que esse tratado de amizade que houve em 1895, né? No dia 5 de novembro, né? A Câmara realizou sessão solene exclusiva no dia 25 de novembro para homenagear aqueles que contribuíram no fortalecimento e também no desenvolvimento da cultura japonesa no município. E a colônia japonesa ela é rica culturalmente, tanto que a Fundação Cultural já realizou 3 festas japonesas e também é grande parceira da Festa dos Imigrantes, até para reconhecer que a cultura japonesa ela traz grandes benefícios e grandes contribuições para Jacareí e para o Brasil. Bunkyo, Igreja Messiânica, Seishonoye e Soka Gakkai foram as 4 entidades homenageadas. Também receberam diplomas os senhores Carlos Amagai, José Narita e Hisashi Takehara. A senhora Aya Miyakawa também recebeu, mas foi representada por seu filho, Kazuo Miyakawa. A sessão contou com apresentação musical e também com tradicional dança japonesa chamada Yosakoi, que em português significa Venha à Noite. Esse grupo é formado pelos alunos da Escola de Língua Japonesa de Jacareí, do Bunkyo Jacareí, e é formado por aproximadamente 10 pessoas. Essa dança representa os pescadores da ilha do norte do Japão, o movimento dos mares e o trabalho dos pescadores, que é a principal fonte de alimento dos japoneses. Vereadores da casa e autoridades também estiveram presentes. O clima de amizade também se deu entre eles. Em um ato simbólico, o presidente da Câmara, Arildo Batista, quebrou o protocolo e cedeu seu lugar para o vereador Edgar Sasaki para comandar a sessão. Os dois falaram da importância do evento. Uma homenagem muito justa, né, para esse povo maravilhoso, um povo extremamente amistoso, que realmente parece que tem uma química muito grande com o brasileiro, né, e que acrescentou muito, né, tanto para o desenvolvimento do nosso país, quanto para a cultura do nosso país, e logicamente Jacareí não é diferente. Nós temos aqui, inclusive, a oportunidade de ter uma pessoa descendente de japonês, que é o Edgar Sasaki, autor, inclusive, desse decreto. Então a Câmara se sente muito honrada em poder prestar essa justa homenagem. Eu sinto muito feliz, né, de estar podendo homenagear pessoas que realmente contribuíram muito para a nossa cidade. Infelizmente foram 8, né? A gente poderia ter homenageado mais. Só que também foi homenagear muito, esse é um negócio muito cansativo e poderia ter injustiça e tudo mais. Então essas pessoas nós homenageamos justamente para representar os demais, no caso. Tanto assim as personalidades como também as entidades, no caso, né? O deputado estadual Hélio Nishimoto fez questão de comparecer ao evento e exaltou a iniciativa da casa.
Essa iniciativa da Câmara Municipal de Jacareí, através do vereador Edgar Sazak, é fundamental, porque nós temos aí muito o que comemorar. São 120 anos de tratado de amizade, comércio e navegação entre Brasil e Japão. E nesses 120 anos, nós temos já 107 anos de verdadeira imigração e de história aqui no Brasil, quando os primeiros japoneses chegaram e enfrentaram todo o sacrifício, com muito sacrifício, a área rural e depois entraram para a área empresarial, área acadêmica, e hoje em todos os setores nós temos esse envolvimento da cultura japonesa integrada com a cultura brasileira. E para os homenageados, o momento foi de emoção e gratidão pelo diploma. Nós, japoneses, ou no meu caso eu sou descendente de japonês, então estamos aí fazendo a nossa parte e manter o bom nome que nós temos aí na sociedade. É isso aí, fica então o registro da Câmara Municipal, Cris, desses 120 anos aí de amizade entre esses dois países, os japoneses que tanto colaboraram para a nossa cultura no Brasil e também aqui em Jacareí, né? Eu queria um pouco contextualizar esse tratado, na assinatura desse tratado, ele aconteceu lá em Paris, em 1895, que foi uma época que o Brasil necessitava de muita mão de obra para a área rural, né, para as lavouras, e estava abrindo suas fronteiras para vários imigrantes. Então, a partir da assinatura desse tratado, foi possível essa vinda mais facilmente, e que ela se intensificou, obviamente, né, durante as guerras mundiais. Em Jacareí, os primeiros imigrantes começaram a chegar em 1927, inicialmente trabalhando na lavoura, também na área rural, e hoje desenvolve atividades em todas as áreas, né? E a estimativa é que existam cerca de 2.500 descendentes diretos em Jacareí, e o Brasil, a partir desse tratado e da acolhida também, né, ele cedia a maior colônia, uma das maiores colônias japonesas fora do Japão, com cerca de 2 milhões de descendentes, Davi. Bacana. O Elton, e a Câmara, a gente sempre está falando aqui um pouco das funções do Legislativo, e uma outra das funções do Legislativo é essa também, homenagear aí e valorizar essa amizade entre o Brasil e Japão, né? Você também reconhece na cidade de Jacareí a importância dessa colônia, né? Muito importante. Primeiramente, ela concentrada na zona rural. Hoje a gente tem na área de serviços, comércio, já não está só uma concentração, uma atividade única, né, na cidade. Então a Câmara Municipal, que tem um representante da colônia japonesa também, presta essa homenagem a essas pessoas. É isso aí, fica aí a nossa homenagem, a homenagem da Câmara Municipal à amizade entre Brasil e Japão, comemorando aí 120 anos. E pensando em incentivar e divulgar o soneto na sua forma clássica, a Academia Jacareiense de Letras está realizando a 9ª edição do Festival de Sonetos Chaves de Ouro. Autores poderão concorrer com até 3 sonetos de sua autoria em língua portuguesa, e as premiações podem chegar aí a R$1.000 para o primeiro lugar. O Ícaro nos traz mais informações. Estão abertas as inscrições para o Festival de Sonetos e também para os troféus Jacaré e Jacarezinho, realizados pela Academia Jacareiense de Letras. Estou aqui com a presidente da academia, que tem mais informações sobre esses concursos. Salete, muito obrigado pela entrevista. Conte pra gente, o que são esses concursos? A academia realiza anualmente 3 concursos: o Festival Internacional de Sonetos, Chave de Ouro, o Troféu Jacaré e o Troféu Jacarezinho. O Festival de Sonetos ele é internacional, né, modalidade clássica, soneto, em língua portuguesa. Então, pode participar, né, qualquer país, qualquer pessoa, desde que o soneto seja em língua portuguesa. O Troféu Jacaré ele foi um concurso criado para os jacarienses. Então, nas modalidades de poemas, contos e crônicas. E o Troféu Jacarezinho é um trabalho da Academia Jacareiense de Letras com as escolas, onde os professores trabalham com os alunos um texto em prosa e um texto em verso, para o ensino fundamental. E aí a escola faz a seleção e envia para a academia, que irá julgar com uma comissão. Certo. Quem que pode participar, então, desses concursos? O Festival de Sonetos e o Troféu Jacaré, ele é aberto a qualquer idade, a partir de 18 anos, né? E no Festival de Sonetos, se tiver um menor de idade, o responsável pode fazer a inscrição dele sem problema algum, se ele fizer o soneto. E no Troféu Jacarezinho, apenas os alunos do ensino fundamental. Existe alguma taxa de inscrição, alguma coisa assim?
Não, nenhuma taxa de inscrição. Os premiados receberão tanto o troféu quanto as medalhas e participarão de uma coletânea. Uma coletânea que é preciso atingir um número de textos que é exigido pela editora, né? Não dá para fazer um livro muito fino, tudo, de poucas páginas, eu quero dizer. Então, é preciso juntar os trabalhos. Por isso, pode ser que a coletânea demore um pouquinho, uns 2, 3 anos para sair a publicação. Mas todos os ganhadores terão suas coletâneas publicadas. Certo. Até quando são as inscrições e como a pessoa pode fazer para se inscrever? Então, todos devem acessar o site da Academia Jacareense de Letras e lá tem todas as informações. Né? Está dividido as páginas pelos concursos. www.jletras.com.br. E também o prazo de inscrição vai até o dia 30 de novembro. Certo, Salete, muito obrigado pelas informações. Então, lembrando que esses 3 concursos têm a data de inscrição até o dia 30 de novembro. Ícaro Leal para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Obrigado, Ícaro. Obrigado, Salete, pelas informações. E no próximo bloco, fique atento aos seus direitos. Uma reportagem vai explicar em detalhes as regras para as condições para sacar o FGTS. Não saia daí. Agora, 9h21, voltamos já já. De volta aqui com o Bom Dia Jacareí, agora vamos ficar por dentro das atividades dos nossos representantes. Como de costume, a Cristiane nos traz o Momento Legislativo. Bom, Davi, vou começar com o vereador José Francisco, que é do PT, que enviou um requerimento ao governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, solicitando investimentos no setor de oncologia dos hospitais aqui da cidade. Segundo José Francisco, a fila para cirurgias de tratamento do câncer na cidade é muito extensa, mas o repasse de verbas do governo do estado não contempla essa demanda, deixando muitas pessoas em espera, segundo ele. Segundo José Francisco, a liberação de mais verbas irá facilitar o processo de andamento de cirurgias, garantindo assim uma melhor qualidade de vida aos moradores de nossa cidade. E o vereador Valmir do Parque Meia Lua, que é do PSD, está questionando a prefeitura a respeito do valor das obras de canalização e pavimentação ao longo da Avenida dos Migrantes, que fica no distrito Parque Meia Lua, na
região norte do município. Segundo o vereador, existem divergências em relação ao valor publicado na placa da obra e o valor constante na Lei Orçamentária Anual para 2015, que é aquela lei que detalha quanto será gasto pela administração e onde o orçamento será aplicado. De acordo com Valmir, essa lei diz que a prefeitura gastará cerca de 500 mil a mais do que indicado na placa da obra. Ele pergunta então, por que a prefeitura não divulgou o valor exato e onde é que vai ser investido esse recurso a mais? E atento ao dever de fiscalizar o executivo na administração dos bens públicos, o vereador Edgar Sasaki, que é do DEM, enviou um documento à prefeitura questionando o aluguel de veículos pela administração. Segundo o vereador, mesmo estando em crise e possuindo frota própria, a prefeitura continua investindo altos valores em aluguéis de veículos que muitas vezes são desnecessários. Devido a essa situação, Sasaki questiona a quantidade de carros contratados de terceiros, a finalidade e o tipo de trabalho realizado por cada um desses veículos. Ele também quer saber o valor total do aluguel e o motivo de não haver a substituição de um carro por outro quando um deles entra em manutenção. Davi. Obrigado, Cris. Está aí o Poder Legislativo da nossa cidade fazendo o seu trabalho de fiscalização aqui do nosso município. E agora vamos à previsão do tempo. Aqui você fica por dentro da nossa previsão. A segunda-feira será chuvosa durante o dia e também à noite aqui em Jacareí. A probabilidade de chuva é de 80% e a umidade relativa do ar será de 93%. As temperaturas hoje variam aí entre 21 graus e 24. Esta é a previsão para hoje. E já amanhã, na terça-feira, o tempo estará nublado, com grandes chances de garoar de manhã e à noite e o sol aparecendo à tarde. Teremos 40% de possibilidade de chuva e a umidade do ar vai ficar em 84%. Os termômetros vão marcar mínima de 18 graus e a máxima de 23. Esta é a previsão para hoje. Hoje, excepcionalmente, não teremos aí a exibição dos radares móveis, porque a prefeitura não disponibilizou ainda no site. E vamos mudar de assunto, o FGTS foi instituído em 1966 e é regulado por lei federal. Hoje tem direito ao fundo os trabalhadores em regime da CLT, trabalhadores avulsos e empregados domésticos. Portanto, todo empregado com contrato formal tem o direito a esse dinheiro que é depositado todos os meses pelo empregador como uma espécie de garantia pessoal. Mas existem regras para o uso desse dinheiro que não pode ser retirado em qualquer momento. Você vai conferir então na reportagem de Ícaro Leal. Ele é uma ferramenta de segurança para todo trabalhador de carteira assinada. Com ele, a pessoa pode ficar tranquila e também aliviada em determinadas situações. Estamos falando do Fundo de Garantia, ou simplesmente o FGTS. O FGTS é conhecido como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todo mundo que trabalha registrado, ou seja, SLT, tem direito a receber esse FGTS. Apesar de ser um direito do trabalhador, esse fundo não pode ser sacado a qualquer momento. Pode apenas ser retirado em casos específicos. Todo mundo que é registrado, ele tem descontado do seu salário 8%, que vai para uma conta vinculada da Caixa Econômica Federal. Isso é obrigatório. Então, a partir desse momento do primeiro registro, esse valor já é descontado e já vai para a conta para a garantia do trabalhador. O cidadão só poderá fazer a solicitação quando é demitido sem justa causa, quando se aposenta ou atinge 70 anos, quando fica fora do regime de FGTS por 3 anos ininterruptos para comprar imóvel, quando tem perdas em desastres naturais, em caso de falecimento do titular e também no caso de ter uma doença terminal, vírus HIV ou câncer. Em cada caso citado, a retirada do FGTS tem procedimentos diferentes, assim como a documentação necessária. Para saber, o solicitante deve procurar informações no site da Caixa. Nos casos de demissão sem justa causa, hoje acontece através do próprio empregador, pelos sistemas eletrônicos da conectividade social, a informação à Caixa com relação à suspensão daquele vínculo de empregatício, bem como a liberação dos valores pertencentes àquele empregado, para que após esse ato do empregador ele possa, a uma agência da Caixa, em até 5 dias úteis, fazer o levantamento dos seus valores. E não é apenas no momento de necessidade que o trabalhador deve se preocupar com o dinheiro do Fundo de Garantia. O cidadão que quiser
pode entrar no site da Caixa, cadastrar uma senha, solicitar o cartão cidadão e receber mensalmente novidades sobre a sua conta sem precisar se deslocar até uma agência. Entre as opções hoje, o empregado pode contar com a própria internet no site da Caixa. E ele pode acessar, cadastrar uma senha, né, e daí então ter acesso aos seus extratos, acompanhando a movimentação da sua conta. Pode também cadastrar-se no site da Caixa para receber essas informações através do SMS. E ainda, nas agências, no autoatendimento, com o cartão do trabalhador e sua senha, ele pode ter acesso aos seus extratos, né, das suas contas vinculadas do FGTS. É isso aí, trazendo a TV Câmara Jacareí, trazendo informações para você com relação ao FGTS. E se você está à procura de emprego, fique atento para as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Jacareí. Lá no PAT, hoje existem oportunidades para ajudante de eletricista, eletricista de instalações industriais, montador de estruturas metálicas e telhador. O PAT fica localizado ali na rua Alfredo Schurig, número 283, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. O horário de atendimento para o encaminhamento a oportunidades de trabalho acontece das 8 às 16 horas. É isso aí. Cris, tem alguma última informação para a gente? Isso mesmo. Lembra que a Prefeitura abriu vagas temporárias antes de que o processo do concurso público finalize. Ela está contratando alguns profissionais para vagas temporárias. Mas tem um processo seletivo simplificado. E amanhã vai acontecer o processo seletivo para as vagas de pedreiro e operador de máquinas. As provas acontecem das 19 às 22 horas, ali no centro do servidor, que fica na rua Lamartine de la Mare. É preciso levar lápis, borracha e uma caneta azul ou preta e também um documento de identidade. Então, se você se inscreveu para alguma dessas duas vagas, pedreiro e operador de máquinas, as provas acontecem amanhã ali no centro do servidor. Obrigado, Cris. E uma última informação, a gente termina hoje o prazo para o pagamento da guia do E-Social, que é o Simples Doméstico, que reúne tributos como o FGTS, o INSS e demais encargos do trabalhador doméstico ao mês de outubro. O patrão que atrasar o pagamento está sujeito a multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%. Este é o primeiro pagamento no novo modelo desde que começaram a valer os novos direitos dos empregados domésticos aqui no nosso país. Fique atento então, o último dia para depositar ali para o seu empregado é hoje. E esse foi o Bom Dia Jacareí desta segunda, dia 30 de novembro de 2015, aqui na TV Câmara Jacareí, agradecendo sempre a presença dos nossos jornalistas, Elton Rivas e Cristiane Pizibisque, e principalmente a você, telespectador, que acompanha a gente sempre aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, canal 61.4 aberto digital e também 12 na sua operadora net de televisão. Bom trabalho nessa segunda, bom início de semana, agora 9 horas e 32 minutos. Até amanhã.